Audiolivros apresenta. Título: A Última Sessão de Cinema. Autor: Larry McMurtry. Capítulo 18. Enquanto os idosos estavam na Califórnia, um grande escândalo abalou Thalia. Todas as mães concordaram que foi a pior coisa que já aconteceu na cidade. George Cecil foi demitido do emprego de professor por ser homossexual. O mais assustador de tudo, pensaram as mães, é que foi apenas por acaso que ele foi descoberto. Se não fosse pela vigilância do treinador Popper e pelo seu interesse no bem-estar das crianças, ninguém saberia sobre o Sr. Cecil, e toda uma geração de jovens inocentes teria sido exposta à corrupção. A essência da questão era que o Sr. Cecil convenceu Bob Logan a fazer um curso de trigonometria na escola de verão, na escola secundária de Wichita Falls. O próprio Sr. Cecil estava frequentando a escola de verão, na faculdade de lá, então ele levava Bob para a sua aula todos os dias. Esse arranjo aparentemente inocente foi suficiente para despertar suspeitas no treinador. Ele estava planejando que Bob se exercitasse na academia todos os dias durante o verão, para que ele estivesse em boa forma quando chegasse a temporada de futebol. Foi um prazer trabalhar com um jovem atleta excelente como Bob, e quando Bob lhe contou sobre a aula de trigonometria ele ficou irritado. "Por que, droga?", disse ele. "Você quer dizer que vai ficar sentado em uma maldita escola durante todo o verão, quando poderia estar malhando? Que merda é essa?" Bob ficou um pouco envergonhado. "Vou ter que ter trigonometria para entrar em uma boa faculdade", disse ele. "Trigue minha bunda", disse o treinador. "Eu posso conseguir uma bolsa de estudos para você em qualquer lugar e você não precisará saber porra nenhuma." Ele continuou furioso, mas Bob estava determinado, e naquela noite, pensando bem, o treinador percebeu num piscar de olhos: Cecil era um bicha. Ele não disse nada a Ruth sobre isso porque não era algo para conversar com mulheres. Na manhã seguinte, ele estava perto do posto de gasolina e mencionou sua suspeita a alguns dos homens. Eles estavam sentados em pilhas de pneus velhos, mascando tabaco e discutindo assuntos masculinos, e todos concordaram com o treinador no momento. "Inferno, sim", disse um deles. "Quem já ouviu falar de um homem ensinando inglês? Isso é trabalho de mulher." "Devo consultar o conselho escolar sobre isso", disse o treinador severamente. A ideia obteve apoio rápido. "Por Deus, se você não fizer isso, eu farei", disse Andy Fanner. "Eu tenho 2 meninos naquela escola." "Bem, eu lhes digo, homens", disse o treinador, endireitando os ombros com determinação. "Odeio custar o emprego de um homem, mas se há algo que odeio é ver um maldito homossexual brincando com um bando de crianças. Tenho muito respeito pela profissão docente para tolerar isso." Acontece que o treinador não precisou dizer uma palavra ao conselho escolar. Alguns dos homens foram para casa e contaram às suas esposas e as esposas telefonaram para o presidente do conselho escolar antes mesmo de começarem a telefonar umas para as outras. O presidente do conselho escolar era um vendedor da Pontiac chamado Tom Todd. Quando Tom tinha 14 anos, ele foi seduzido uma noite, durante uma reunião de família, por um primo de Jonesboro, Arkansas, e desde então se sentia culpado por isso. Ele entrou imediatamente em ação e naquela mesma noite eles colocaram George Cecil diante do conselho e o demitiram. Tudo o que o Sr. Cecil pôde dizer foi que não tinha feito nada a Bob, nem a ninguém. Ele estava atordoado e com aparência de culpado, e o conselho sabia que eles tinham seu homem. Eles não questionaram Bob Logan por causa de seu pai. Não queria que ele soubesse o que era homossexualidade ainda. Se isso já tivesse acontecido com ele, seu pai preferia que ele não percebesse. O Sr. Cecil foi para casa e tentou explicar à esposa o terrível erro que havia sido cometido. "Porque nunca toquei em nenhum dos meus alunos", disse ele. "Oh, eles não teriam demitido você se você não tivesse feito isso", disse ela.
Então ela gritou e correu até a casa do vizinho e depois gritou de novo e correu de volta e pegou as duas meninas. Ela não voltou naquela noite, mas na manhã seguinte pegou algumas de suas coisas e foi para Odessa no carro do Senhor. Cecil. Suas irmãs moravam em Odessa. Ruth Popper descobriu isso na noite em que o Sr. Cecil foi demitido. O treinador estava com um humor excepcionalmente bom naquela noite e estava recostado na cama lendo um número antigo das Potts a Field. Nele havia uma história de pesca que ele já lera pelo menos 50 vezes. Ruth não conseguia dormir com a luz acesa e estava lendo Reader's Digest. Ela se deitou de costas e a irmã percebeu. Apoie-se se você for ler, disse ele. Não é bom para os olhos ler deitado. Ela obedientemente colocou um travesseiro sob a cabeça e, ao fazê-lo, percebeu que a irmã estava olhando para ela de uma forma muito satisfeita. De repente, para sua total surpresa, ele enfiou a mão debaixo da coberta e esfregou-a de maneira rude e marital. Acho que esta noite há muitas mulheres nesta cidade felizes por não estarem no lugar de Irene Cecil, disse ele. Sinto muito por Irene. Por quê? Ruth perguntou. Sempre senti um pouco de pena de John. Você faria isso, disse o treinador, retirando abruptamente a mão. Acho que você gostaria de se casar com um gay. O conselho escolar o demitiu esta noite. Eu e alguns outros caras descobrimos sobre ele e tomamos alguma atitude. Ele nunca mais vai lecionar nesta parte do país. Ruth não deu crédito à sua audição. O que você disse? Ela perguntou. Por que você não sabia disso, querida? Ele disse, rispidamente condescendente. Eu poderia dizer que aquele cara era esquisito como uma nota de $3. Estive pensando nisso há anos. O motivo pelo qual nunca falei antes foi porque nunca percebi que ele realmente se importava com nenhuma das crianças. Quando vi que ele estava atrás de Bob, eu sabia que era hora de acabar com isso. Esse é um garoto que não pretendo ver bagunçado. Ele peidou suavemente nos lençóis e voltou satisfeito à sua história de pesca. Ruth queria não estar lá, não estar em lugar nenhum. Ela queria abraçar os joelhos com vergonha. Então, gradualmente, a vergonha foi substituída por uma sensação opaca e quente dentro dela que logo a preencheu completamente. Antes mesmo que ela reconhecesse isso como raiva, ela tomou conta dela e, sem nenhum aviso, ela girou os pés na cama e começou a chutar a irmã furiosamente com toda a força que podia. Ela chutou a revista que lhe segurava para um outro lado da sala e seus calcanhares atingiram-no nas costelas e na virilha. O treinador ficou tão surpreso que não sabia o que fazer. Ele tentou pegar os tornozelos dela, mas não conseguiu e ela continuou a atacá-lo com os pés até que ele saiu apressadamente e ficou parado ao lado da cama, inseguro, sem saber o que estava acontecendo com sua esposa. Aqui, agora, aqui, disse ele. Você enlouqueceu? O que há com você? Você! Ruth gritou, sentando-se na cama. Ela estava fora de si e pretendia persegui-lo para fora de casa. Você é o problema, disse ela, com a voz trêmula. Seu gordo. Seu gordo. Ela não sabia como chamá-lo. Olhando em volta descontroladamente, ela viu a porta do banheiro aberta. Seu bosta gordo. Ela terminou, um pouco sem jeito. Os dois ficaram atordoados. O silêncio caiu sobre a sala. Ruth estava ofegante, mas desde que a carruagem ultrapassou o alcance de seus calcanhares, ela perdeu a vontade de persegui-lo. Ele teria gostado de se sentar na cama, mas Ruth parecia muito estranha e perigosa para ele arriscar. Ele sabia que isso significaria uma briga se chegasse perto dela, então ficou onde estava e se coçou nervosamente. Ele nunca teria acreditado que sua própria esposa pudesse parecer tão perigosa. Eu nunca fiz nada, ele disse finalmente. E se eu peidasse? Foi a única coisa que ele conseguiu pensar que poderia tê-la deixado furiosa. Ah, irmã, disse Ruth. Suas pernas tremiam e toda a força havia desaparecido dela.
Você fez com que John Cecil fosse demitido. Mas ele é um bicha, disse o treinador com razão. Ele precisava disso. Então e você? Ela disse. Quem morou com Bob em Fort Worth, John ou você? Você acha que eu não sei sobre coisas assim? Agora você arruinou a vida de John. A boca do treinador caiu aberta. Ele se sentiu cansado e sentou-se no sofá, mexendo na camiseta. Ora, Ruth, você não pensa nada disso, disse ele. Ninguém nesta cidade acreditaria nisso. Eu sou o treinador de futebol. Não grite comigo, disse ela. Eu sei o que você é, irmã. Olhou para ela solenemente. Certamente não sei o que pensar de uma esposa como você, disse ele, nada beligerante. Estamos empatados, disse ela. Também não sei o que pensar de um marido como você. Casamento é uma piada de mau gosto, não é? Ela percebeu que poderia rasgá-lo se dissesse as coisas certas e maldosas, mas ela realmente não tinha energia e não parecia valer a pena fazer isso. O que nós vamos fazer? Ele perguntou. Você vai dormir naquele sofá de agora em diante, disse ela, jogando o travesseiro dele pelo quarto. Inferno, estou, disse o treinador, levantando-se. Inferno, eu sou. Mas ele pegou o travesseiro e ficou segurando-o. Você é, disse Ruth, apagando a luz da cabeceira. Há alguns lençóis no banheiro. Droga, não vou dormir neste sofá, disse a irmã. Vai ser preciso mais do que seus chutes para me manter fora da minha cama. Farei o que for preciso, disse Ruth. Talvez a te ligue para o conselho escolar e tire algumas coisas do meu peito. A voz calma dela enfureceu o treinador, mas também o assustou. Ela era claramente uma mulher instável. Ele sentiu vontade de dar um chute nela, mas em vez disso foi pegar alguns lençóis e fez uma cama no sofá, sentindo-se um mártir. Ela não merecia isso, mas a coisa mais viril a fazer seria dar-lhe uma noite para se refrescar. Pareceu-lhe que sua mãe devia ter sido a última mulher boa que já existiu. No dia seguinte, Ruth foi ver John Cecil, na esperança de confortá-lo. Ocorreu-lhe que ele poderia estar com fome, então ela pegou o que restava de um bolo de banana e nozes que havia feito no dia anterior e foi até a casa do Cecil. A varanda estava empoeirada e o jornal da manhã estava no canteiro onde o jornaleiro jogara. John demorou muito para atender a batida dela. Olá, John, disse ela. Posso entrar? Ele parecia cansado e um pouco enjoado, e ela se sentiu boba por trazer aquele bolo delicioso. Ele usava uma camisa de mangas compridas com as mangas arregaçadas de maneira desigual. Vou colocar isso no armário, ela disse sem jeito, passando por ele com o bolo. Ela chegou à cozinha bem a tempo de ver uma pequena panela de aspargos fervendo. John havia colocado água demais na panela. Oh, meu Deus, disse ele. Ela desligou o fogo e ele limpou o fogão. Curiosamente, o acontecimento pareceu animá-lo um pouco. Esse é exatamente o tipo de solteiro que eu sou, disse ele. Ele puxou uma cadeira da cozinha para Ruth se sentar e eles se entreolharam diretamente pela primeira vez desde que ela entrou. O que você vai fazer, João? Ela perguntou. Ele parecia um homem tão gentil, e ela percebeu naquele momento que eles moravam a 3 quarteirões de distância há 15 anos, sem se tornarem realmente amigos. Ele balançou a cabeça, esfregando a nuca com as 2 mãos. Terei apenas que fazer o que puder por Irene e pelas meninas, disse ele. Tenho um amigo que administra uma reserva indígena no Novo México, talvez ele me deixe dar aulas lá. Se isso não der certo, acho que posso voltar para Plainville e trabalhar na mercearia do meu irmão. Quando você estragou a sua vida do jeito que eu estraguei a minha, isso não importa muito. Mas você não estragou tudo, disse Ruth. Meu marido estragou tudo. Nunca vou perdoá-lo por isso. Se alguém precisava ser demitido pelo motivo pelo qual demitiram você, foi ele. John Cecil olhou para ela com espanto. Oh,
Você não está falando sério, Ruth, disse ele, depois de um momento. Porque irmã é o treinador de futebol. Ela percebeu que ele não acreditava nela e sabia que a irmã estava certo. Ninguém, nem mesmo John Cecil, acreditaria nela e, na verdade, ela nem sabia ao certo quem era a irmã. Ela apenas se sentiu triste e insegura e teve vontade de chorar. Mas você ainda tem 2 filhos, disse ela. Não temos filhos e nunca teremos. John riu. É incrível para mim que eu e Irene tivemos as meninas, disse ele. Acho que não é preciso muito entusiasmo para as pessoas terem 2 filhos. De repente, Ruth quis estar em casa, longe de John Cecil. A tristeza dele era tão grande que só estar com ele a fazia sentir o peso, fazia seus próprios membros parecerem mais pesados. Ela deu uma desculpa e saiu rapidamente, feliz por estar lá fora. No dia seguinte, John Cecil deixou Thalia para sempre e voltou para Plainview para ir ao armazém de seu irmão. O trabalho na reserva indígena não deu certo. Quando Somini voltou da viagem de formatura, Ruth e ele descobriram que estavam famintos um pelo outro. Na primeira tarde, ele ficou tanto tempo que, enquanto se vestiam, a caminhonete do ônibus parou na garagem. Era algo que eles temiam e tinham medo há meses, mas naquele momento eles se sentiram tão calmos e confortáveis um com o outro que nem ficaram com medo. Além disso, o treinador costumava passar 10 ou 15 minutos guardando cuidadosamente o seu equipamento de pesca. Somini terminou de se vestir em silêncio e foi para a sala, para poder sair pela porta da frente quando o treinador chegasse pelos fundos. Ruth, vestindo apenas calcinha, dobrou a colcha e levou-a para a arca de cedro do armário do corredor, onde aguardava. Ela ainda estava um pouco animada, ainda um pouco quente. Ela pegou o vestido e foi para a sala. O sol da tarde se filtrava pelas venezianas e Somini espiava por uma janela, observando a garagem. Ruth veio por trás dele, passou o braço em volta da cintura dele e esfregou sua barriga. Quando percebeu que ela ainda estava quase nua, ele se virou com um sorriso e levantou seus seios. Ela vestiu o vestido e Somini botou-o atrás. Eu te amo, disse ela. Você deve me tratar agora mesmo. Ele não respondeu, mas quando ouviram a porta dos fundos se abrir, ele a beijou levemente e saiu alegremente pela calçada da frente. Irmã estava na cozinha, vasculhando o armário tentando encontrar um pouco de mercurocromo para colocar na mão esfolada. Ele nunca conseguia encontrar coisas assim quando precisava delas. Ruth ficou parada na porta por um momento, observando-o mexer no armário, e seu humor estava tão bom que ela sentiu um momento de carinho por ele. Tudo o que ele realmente precisava dela era uma pequena gentileza ocasional. Vou encontrar isso, disse ela. Como foi a pesca? Durante 3 semanas ela continuou a arrumar a cama dele no sofá, e ele aceitou, perplexo. Todas as noites ele pensava que iria pensar em uma maneira de recuperar sua supremacia, mas todas as noites a tarefa era demais para ele e ele decidiu que não faria mal a Ruth ter mais uma noite para se acalmar. Na verdade, ele só precisava esperar. Ruth descobriu que não gostava de dormir sozinha. Ela dormia melhor com um corpo próximo ao dela, mesmo que fosse o de irmã. Durante 1 ou 2 noites ela lutou consigo mesma, determinada a manter a vantagem que havia conquistado, mas sentiu-se cada vez mais inquieta e finalmente decidiu que era uma maneira tola de manter a vantagem. Na noite seguinte, enquanto trocava as fronhas, ela colocou o travesseiro de irmã de volta na cama. Sem dizer uma palavra, ele veio também.